Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de proferirmos a mensagem desta manhã, como prometemos, nos dias que tivemos aqui, traemos alguns pensamentos do nosso pastor emérito, que vai publicá-los num livro visando a comemoração do seu 90º aniversário. Já entramos em contato com a editora, vamos ver se o livro sairá mesmo. Mas enquanto o livro não sai, vamos trazer alguns pensamentos que estarão nesse livro. Há pessoas que falam muito e dizem pouco, e outras que falam pouco e dizem tudo. Às vezes, os maus prosperam porque os bons lhes cedem o seu espaço. Livros são nossos amigos. Se os abrirmos, eles se abrirão para nós. Isso é muito sério. A impunidade é tão notória em nosso país que haverá tempo em que teremos de pedir desculpas ao delinquente. É sério mesmo, não é verdade não. Não tenha muita pressa pelos resultados. A precipitação poderá até atrasá-los. Quem procura ouvir mais do que falar, terá muito mais a dizer. Hoje, a família ficou reduzida a uma empresa de autônomos, em que cada um procura o seu próprio interesse. Estou rindo dessa. A ética, nos dias de hoje, está tão desprestigiada que resolveu ir embora. Não confie em quem faz muitas promessas. Uma só já é difícil de cumprir. Melhor é calar diante do ignorante do que tentar convencê-lo. Não faça exigências se não estiver disposto a fazer concessões. E último, o perdão é mais nobre do que o brasão. O perdão é mais nobre do que o brasão. Esperamos que Deus nos dê a oportunidade de ter esse livro em nossas mãos. Nós estamos, irmãos, empreendendo uma série de estudos sobre o tema microevangelho, tomando como base o texto mais conhecido e talvez o texto mais repetido, que é João 3,16. Vamos recitar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já estivemos abordando em 3 ocasiões parte deste versículo. E hoje tomaremos esta expressão que diz o seguinte: deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. E antes de começarmos, vamos distribuir aos irmãos aqueles textos que vamos citar durante a nossa meditação. São muitos textos. E o motivo de termos muitos textos bíblicos que vamos citar é porque esse sermão é um sermão essencialmente doutrinário. E é preciso ter respaldo bíblico para nós firmarmos os nossos argumentos.
Você que está para os irmãos dele agora, só no momento próprio. Vamos orar. Nosso Deus, temos diante de nós esse texto maravilhoso, importante, que declara que tu deste o teu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Prepara nossas mentes, predispõe o nosso coração e traz a habilitação às nossas mãos para, ouvindo a tua palavra, recebendo-a, possamos praticá-la para a tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu seu Filho unigênito. Minhas queridas irmãs e meus diletos irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta pequena expressão, deu seu Filho unigênito, tem em si a mais importante ou o mais importante conteúdo da teologia bíblica e reformada. Teologia bíblica porque ela está baseada justamente nos ensinos da Escritura. E reformada porque é que nós seguimos. Ela está em consonância com as doutrinas expostas pela escola calvinista. Ela resume esta expressão, deu seu Filho unigênito, resume a doutrina da redenção do pecador, ou da expiação. A doutrina da redenção do pecador ou da expiação. 1 João, vamos ao texto. 1 João, capítulo 4, versículo 10, explica melhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está em negrita aí justamente o que nós queremos destacar. E Deus provou o seu amor enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas que eu pouco digitei essa palavra no computador, não quis aceitar. Não sei por quê, mas estou vendo. A palavra propiciação no original tem uma conotação muito especial. Significa o meio pelo qual os nossos pecados são perdoados. Propiciação significa isso. O meio pelo qual os nossos pecados são perdoados. O meio escolhido por Deus para alcançarmos o perdão dos nossos pecados foi a oferta sobre o altar do próprio Filho para ser sacrificado como cordeiro, que foi o animal que ele mesmo escolheu nos sacrifícios do Antigo Testamento para ser oferecido em favor do ofertante. Os irmãos devem se lembrar daqueles sacrifícios nos rituais do Antigo Testamento. Um cordeiro perfeito devia ser entregue para, sendo morto, propiciar, isto é, alcançar o perdão dos pecados do ofertante. É dessa forma que
Jesus é apresentado por João Batista. Vamos ver. Em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, e vendo passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, vem logo após, também declara: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja, meus irmãos, quantas ocasiões Jesus é apresentado como Cordeiro, em particular como o Cordeiro de Deus. E a figura de Cristo como Cordeiro, imagina, irmão, eu fui contar, a figura de Jesus como Cordeiro aparece 30 vezes no Apocalipse, impressionante. Durante seu ministério, Jesus se apresentou através de várias figuras. Ele disse: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou bom pastor. Mas todas as figuras ficaram por aqui. A única figura que representa Jesus lá no Apocalipse é a figura do Cordeiro. É a mais divulgada no Novo Testamento. Então, irmãos, estamos propondo estudar este assunto subordinado justamente a este tema. Está em cima a página dos nossos textos. O Cordeiro de Deus. Os irmãos podem repetir? O Cordeiro de Deus. Estamos referindo, meus irmãos, a esse enunciado, porque está em consonância com o texto. Deus, seu Filho unigênito. Mas, na verdade, nós vamos tentar resumir a doutrina da redenção ou da expiação. O Cordeiro de Deus. Neste estudo, procuraremos responder a 3 perguntas. Presta atenção. À medida que eu for formulando cada uma, os irmãos vão repetir. É uma forma didática da gente guardar. Primeiro, por que a cruz? Por que a cruz? Segunda, por que o sangue? Por que o sangue? Terceira, por que Jesus? Por que Jesus? E agora as 3. Por que a cruz? Por que o sangue? Por que Jesus? Primeiro, por que a cruz? Ao pecado, o homem desobedeceu, ofendeu e se rebelou contra Deus, praticando ou cometendo o mais hediondo crime, cuja punição foi a morte eterna. A justiça de Deus foi ultrajada e só seria satisfeita através da expiação realizada mediante uma pena bem grave, correspondente à gravidade do crime. Somente uma pena bem grave poderia satisfazer a justiça de Deus ultrajada pelo pecado do homem. E a cruz, figurada, simbólica e tipicamente, tornar-se-ia um instrumento escolhido por Deus para a execução da sua justiça. Por quê? Porque somente os crimes mais hediondos eram punidos com esse tipo de execução. Pregado na cruz, o réu sofria, meus irmãos, os mais cruéis padecimentos. A cruz foi um instrumento usado para a satisfação da justiça de Deus ultrajada. Essa figura já surge lá no Antigo Testamento, como meio de salvação da morte. Antes de citarmos o texto, ou de lermos o texto, convém colocá-lo no contexto histórico. O povo estava no deserto e se rebelou contra Deus. E Deus então mandou serpentes ardentes, picando as pessoas, essas morriam. E o povo então clamou, se arrependendo do seu ato. E Deus mandou então que Moisés fizesse isto aqui que está no texto de Números 21, versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste.
Sendo alguém mordido por uma serpente e olhava para de bronze, sarava. Já é uma representação da obra de Jesus Cristo. E havia ainda, meus irmãos, associada a isso, a maldição proferida contra quem fosse pendurado no madeiro. Está aí o texto, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E essa foi a maldição que caiu sobre Jesus em nosso lugar. É o que diz Paulo na Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. É por isso que nós estamos trazendo uma série de textos para basearmos a nossa afirmativa, a nossa assertiva na Bíblia. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado. Ele mesmo, o próprio Cristo, referiu a esse fato. Lá em João capítulo 3, versículo 14, disse ele: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele trouxe para si aquela figura da serpente de bronze, que foi erguida para livrar da morte aqueles que olhassem para ela. E referindo-se à cruz, Jesus declarou em outra ocasião, João 12, 32, que eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, os apóstolos, os próprios apóstolos, sempre se referiram à cruz como instrumento simbólico da obra expiatória de Cristo. A obra de Cristo na cruz, em nosso lugar, irmãos, trouxe-nos a reconciliação com Deus. Por isso a cruz. Cristo sem a cruz e a cruz sem Cristo, nada representa. Cristo sem a cruz e a cruz sem Cristo, nada representa. É o que nós dizemos nesse soneto. A cruz sem Cristo nada representa, a não ser a lembrança de um castigo. E Cristo sem a cruz, que ele ensanguenta, perde o sentido e pouco traz consigo. A fé que nos anima e nos sustenta só tem valor se puder dar abrigo a Cristo com a cruz dura e cruenta que venceu o pecado e o inimigo. Reconhecemos o poder da cruz que recebeu o corpo de Jesus no sacrifício feito no Calvário. Um Cristo sem a cruz será lendário e sua obra perderá valor, pois deixará de ser o Salvador. Por que a cruz? Porque este é o instrumento mais apropriado, simbólica, figurada e tipicamente para a expiação do pecado do homem. Pecado esse que foi um traje à justiça de Deus. Segunda pergunta. Por que o sangue? Por que o sangue? Por que a cruz? Por que o sangue? Irmãos, o sangue representa a vida, porque corre por todo o corpo. O próprio Deus realmente afirmou isso em Levíticos 17, versículo 11, diz ele, o próprio Deus. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou ter usado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que faz a expiação em virtude da vida. São palavras do próprio Deus. Está vendo? O sangue é que faz a expiação em virtude da vida. E o sangue de um cordeiro perfeito foi escolhido por Deus para salvar o povo de Israel daquela matança dos primogênitos do Egito, do nosso lembra. Nós vamos recordar aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 7 e versículo 13.
tomarão o sangue e o porão em ambas as sombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem, para anunciar a instituição da ceia. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. E todos os sacrifícios para expiação do pecado, quer no tabernáculo como no templo, eram feitos mediante o derramamento do sangue do cordeiro. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, fala dessa realidade, dizendo, falando dos sacrifícios do Velho Testamento e aplicando agora o Novo Testamento. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, vamos dizer juntos agora, sem derramamento de sangue não há redenção. O derramamento do sangue do cordeiro significava que ele dera a sua vida pela vida do ofertante. Igualmente, o sangue derramado por Cristo em seu sacrifício vicário significa que ele deu a sua vida em resgate da nossa vida. É por isso que Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Ele é aquele que é oferecido sobre o altar diante do Senhor, alcança para nós a expiação dos nossos pecados. E é assim que João se refere a esse sacrifício de Jesus na primeira carta, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em resumo, o derramamento de sangue significa a morte de Jesus em nosso lugar. A sua vida pela nossa vida. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Quando contemplo a cruz lá no Calvário, fincada entre o horizonte e o céu sem fim, lembro Jesus e seu viver vicário, ou melhor, o seu sofrer vicário, e digo então, ele morreu por mim. Vendo seu rosto envolto no sudário e sepulto na tumba, o corpo, enfim, pagando do pecado o meu salário, eu reafirmo, ele morreu por mim. Ele morreu por mim, vou proclamar, pois me amou e por mim quis se entregar, sofrendo a pena em meu lugar assim. A Cristo serei grato toda a vida, sempre dirá minha alma agradecida, ele morreu por mim, morreu por mim. E por você? O Cordeiro de Deus deu seu Filho unigênito. Estamos procurando responder a 3 perguntas. A primeira, por que a cruz? A segunda, por que o sangue? E a terceira, por que Jesus? Primeiramente, porque foi essa a escolha do Pai, de Deus, no cumprimento do seu plano, do seu projeto de redenção do homem no tempo. Essa foi a escolha de Deus. Isso não vejamos. É o próprio apóstolo Pedro que, fazendo seu discurso lá do Pentecostes, declara assim, em Atos, capítulo 2, versículos 22 e 23. É um texto para nós lermos com muito cuidado, muita atenção. Dizer assim, aos judeus e outros que estavam para ir. Havia pessoas de muitos lugares. Mas todos estavam lá para realizar um ato que era realizado pelos judeus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Veja o que está em negrito aí. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, por que Jesus? Porque foi ele escolhido por Deus para realizar essa obra. Mas em segundo lugar, meus irmãos, por que Jesus? Porque não havia outro que pudesse realizar perfeitamente essa obra. Como assevera o próprio Pedro, o mesmo Pedro, diante do Sinédrio, está registrado aqui em Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. E nós vamos ler em conjunto. Então, não será 4, 11 e 12, então vamos abrir na Bíblia. Atos 4, acho que daí por diante, parece que estão repetindo, mas são Atos 4, versículos 11 e 12. Os irmãos, se não tiverem que estiver assistindo aí na nossa folha, me avisa. Não dá tempo para os irmãos procurar. Atos 4, versículo 11, versículo 12. Vamos ler juntos? E eu vou depois colocar ênfase no lugar. Este Jesus é rejeitado por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa sejamos salvos. Está bem claro aqui, não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. E meus irmãos, Deus criou o homem justo e santo. Condição que ele perdeu na terra. E como dissemos, foi um ultraje à justiça divina, que só seria satisfeita pelo sacrifício de um homem perfeito, e santo e justo em lugar do pecador. Onde encontrar este homem? E não há no mundo homem algum dentro dessas condições e com essas possibilidades. Foi por isso que Cristo encarnou, assumindo a natureza humana, tornando-se homem como nós, mas sem pecado. Jesus morreu em nosso lugar, assumindo os nossos pecados, e com isso satisfez a justiça de Deus ultrajada. E nenhum outro poderia realizar essa obra. O Filho de Deus se ofereceu para esse sacrifício, irmãos. Até me emociona quando eu sinto isso na minha vida. Gostaria que completamente perdido todos nós, se Cristo não se oferecesse. Paulo dá o resumo de toda a doutrina em 2 Coríntios 5, 21. Não sei se está aí. 2 Coríntios 5, 21. Está aí? Então, 2 Coríntios 5, 21. Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? Vamos ler? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o resumo. Aquele que venceu o pecado de Jesus, Deus o fez. Deus o fez? Não é pecador, não. Deus o fez pecado.
verdade, meus irmãos. O pecado foi que ultrajou a justiça de Deus. Deus fez o próprio Filho pecado por nós, para que nós recebêssemos a justificação de Deus. E só Cristo poderia suportar a cruz em nosso lugar. Nós dizemos isso numa poesia que intitulamos De Quem é a Cruz. Não sei se a cruz era de Cristo ou era minha. Por merecer a dura morte, a mim convinha. Mas por tê-la sofrido voluntariamente, foi de Jesus que a padeceu vicariamente. O pecado era meu, mas Jesus o levou. É a justiça de Deus sobre si suportou. A culpa era só minha, mas Cristo a sofreu e tomou sobre si o fardo que era meu. Foi Cristo quem morreu na cruz, é fato certo. Mas eu é quem devia estar ali de certo. Dele foi toda a dor e todo o sacrifício. Seu foi o mérito, mas meu o benefício. Hoje posso dizer que a cruz foi do Senhor, pois a tomou das minhas costas por favor e levou sobre si a minha maldição para livrar-me da morte e dar-me a salvação. O Cordeiro de Deus. Em resumo, a cruz é de Cristo. O sangue é de Cristo. A obra é de Cristo. Repetir. A cruz é de Cristo. O sangue é de Cristo. E a obra é de Cristo. E os beneficiários desse sacrifício somos eu e você. Agora podemos sorrir. Os beneficiários são eu e você. Você concorda? Amém. Eu praticamente conheço todos, né? Sei que aqui a maioria de gente que se filiou à igreja, já declarou a sua fé em Jesus, mas provavelmente há um outro que ainda não tenha feito essa declaração pessoal. Vou fazer uma comparação um pouco chama para a realidade da sublimidade do fato. Eu já estou começando a sentir, meus irmãos, o imposto, a taxa e os tributos da longevidade. Eu costumo dizer que a pessoa, quando chega à nossa idade, de idade especificamente, 3 coisas são comuns. Primeiro, que é a principal, sentir dor. Tá? Segundo, esquecer. Terceiro, tropeçar. Eu já estou começando a ficar assim, meio angustiado porque não tinha esse sintoma, mas estou começando a ter. É o tributo que eu recebo. A não ser que eu prefira a outra opção. Que é morrer jovem. Mas eu não gosto mais de ter essa opção. Mas alguns que podem ter. Olha, irmãos, a obra já foi feita toda por Jesus. Foi feita por Jesus. Se você quiser receber esse benefício, você tem que submeter diante de Deus. Não é só aceitar de boca, mas tomar uma decisão de plena submissão a Ele, a sua vontade, como Salvador, como seu Senhor e como seu Deus. Isso custa mesmo. Porque tem que quebrantar o seu orgulho, o seu egoísmo, retirar lá do centro da sua vida, sentado no ego, para colocar em Jesus.
A não ser que você queira outra opção. Qual é a outra opção? A morte eterna. Qual é a sua opção? Vamos fechar os olhos. Nosso Deus, aqui estão almas. Almas que, ó Deus bendito, precisam muito da tua misericórdia. É verdade. Almas que, lá em Adão, pecaram contra ti, trazendo a tua justiça e manchando-se com a nódoa do pecado. Mas são almas, ó Deus bendito, que são amadas por ti. De modo particular que estão aqui presentes, que tu as tocaste para estarem aqui, É verdade. para sentir o teu grande amor, dando o teu próprio filho para a expiação de nossos pecados. E nós nos comovemos a saber que Jesus se ofereceu para isso, não tendo outra opção para redimir-nos de nossos pecados. Amém, Senhor. Abençoa todas essas almas aqui. E nesse momento, aqueles que já aceitamos a Jesus como nosso Salvador e o submetemos a Ele como Senhor. Que nós, ó Pai bendito, renovemos esta atitude, esta posição, para que possamos cada vez mais perceber que Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. E aqueles que ainda não fizeram essa declaração ou tomar essa postura para o seu bem, sejam tocados por ti neste momento, Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos a sentir que estamos livres da maldição, da culpa do pecado, porque Cristo morreu por nós. Em nome dele.